sempre mais para saber. Por isso, tudo o que passa pelo pavilhão do conhecimento tem um porquê. Curioso? Tens de entrar e experimentar. Aqui, explora, aprende e brinca com entusiasmo. O conhecimento não ocupa lugar e nós abrimos as portas para que este seja também o teu lugar. Pavilhão do Conhecimento. Passa a saber. Os circuitos Ciência Viva desafiam-no a descobrir o país com curiosidade. 18 destinos com centenas de etapas para explorar em família ou com amigos. Circuitos Ciência Viva. Deixem-se guiar pela curiosidade. Saiba mais em circuitoscienciaviva.pt. Sejam bem-vindos ao Pavilhão do Conhecimento, Centro de Ciência Viva, e a mais um Dia C, Desafios para a Sustentabilidade. São estas conversas que acontecem num ambiente informal, como este que está aqui hoje, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, por volta desta hora, e que são inspiradas nos Objetivos para o Crescimento Sustentável da ONU. Hoje, o tema que nos traz aqui, e que vos trouxe aqui ao Pavilhão do Conhecimento, é o lixo marinho. Portanto, o título desta ação é Limpar o Oceano, Redução do Lixo Marinho. E embora nós iremos falar, creio eu, do lixo marinho em geral, creio que vamos também acabar por nos focar muito na questão dos plásticos no oceano, que é um problema sério. Tenho aqui alguns números que podem impressionar, eu creio que eles estão corretos, que todos os anos são lançados para os oceanos cerca de 10 milhões de toneladas de plástico, e estima-se que em 2050 a quantidade de plástico nos oceanos em peso iguala ou supere a quantidade de peixe, que é um número, enfim, é uma realidade absolutamente impressionante. O formato desta conversa, vamos começar por ouvir as nossas duas oradoras, que vão fazer a apresentação do tema, e depois vamos abrir a discussão e vamos ter tempo suficiente para vocês colocarem as vossas questões, as vossas ideias, as vossas dúvidas, e gostávamos que fosse aqui uma conversa informal, como disse, e bastante participada. Vamos então começar por ouvir a nossa primeira convidada, que é a professora Paula Sobral, que é professora auxiliar no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, investigadora no Grupo de Investigação Estuários e Zonas Costeiras do Maré e presidente da Associação Portuguesa do Lixo Marinho. Vamos então começar a ouvir a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é com muito gosto que estou aqui e agradeço o convite que me foi feito pelo Ciência Viva para participar nesta conversa informal. Eu confesso que não tinha preparado nada de específico para esta sessão, mas resolvi, enfim, agrupar alguns slides para dar uma ideia da dimensão do problema que temos em mãos face a esta questão do lixo marinho nos oceanos. Começo com este slide, é um slide que mostra, portanto, é um slide que mostra a superfície da água, não é? Portanto, o lixo que existe à superfície da água. Outros, enfim, estudos foram feitos que demonstram também que o lixo se acumula em determinadas zonas do oceano. Vem aqui, por exemplo, esta maior densidade de pontos, sobretudo os vermelhos, que significam maiores quantidades, que se acumulam em certas zonas do oceano, especificamente naquilo que designamos por giros dos oceanos, que são locais onde as correntes se movem de uma forma circular e que vão, de alguma maneira, fazendo uma espécie de um vórtex que vai concentrando à superfície todos estes objetos flutuantes. E, portanto, existem grandes acumulações de lixo, a maior de todas, que é conhecida pela grande ilha de lixo do Pacífico, do giro do Pacífico Norte, que se situa aqui. Existe uma no Pacífico Sul, outra no Atlântico Norte, outra no Atlântico Sul e outra no Índico. Portanto, há 5 locais de acumulação, e reparem que estou apenas a falar do plástico, do lixo que flutua, portanto, que é aquilo que é visível. Desculpa, não é isto, é aqui. Mas o lixo, claro, que encontra-se também nos fundos, não é? Portanto, há muitas zonas do globo onde existem grandes concentrações de lixo marinho. É evidente que estas fotografias não representam a totalidade dos fundos oceânicos, felizmente, mas em muitos locais existem realmente grandes acumulações dos mais variados objetos. Este também é um estudo que demonstra cientificamente, enfim, que realmente existem zonas também nos fundos oceânicos onde o plástico, que está aqui representado a vermelho, representa uma fração considerável. Claro que a maioria do lixo que está no fundo é o lixo mais pesado, não é? É o lixo de vidro ou de metal, mas de facto existe também muito lixo nas profundezas do oceano.
Este é apenas um exemplo aqui perto da nossa costa, aqui no banco do Gorrinja, de 200 milhas a sudoeste do Cabo de São Vicente, em que foram encontradas, enfim, são apenas alguns exemplos, até uma cadeira, enfim, lixo que foi encontrado a 2.000 metros de profundidade. Portanto, isto são, enfim, um aspecto geral do lixo. Este lixo tem a sua origem em terra, na maioria dos casos resulta de atividades que desenvolvemos em terra, e a estimativa é que cerca de 80% provém precisamente tem uma origem terrestre. Sendo que, portanto, o resto, os 20%, é aquilo que consideramos ser o lixo de origem marítima e que resulta principalmente de atividades desenvolvidas no mar, como sejam as atividades da pesca, por exemplo, ou outra exploração de petróleo, exploração de gás. Todas estas atividades geram lixo que consideramos, portanto, ser de origem marítima e que são apenas, então, os tais 20% que falei. Portanto, o lixo, enfim, este lixo da pesca é muitas vezes formado por artes perdidas ou abandonadas, também acontece, e formam, portanto, estes grandes emaranhados de cabos e redes que são muitas vezes fatais para os organismos marinhos que têm estes encontros com estas massas de emaranhados de redes e cabos. No entanto, o lixo, portanto, tem muitas origens. A principal, como eu disse, é resultante das atividades terrestres, que muitas vezes resulta de um comportamento negligente que temos, e este é um caso típico, é o caso das pontas de cigarras, beatas, não é? Que proliferam um pouco por todo o lado e que facilmente, com a primeira chuva, são arrastadas para os cursos de água que necessariamente depois vão desaguar nos oceanos. E temos aqui também um outro muito mau exemplo, não é? De uma ribeira cheia de lixo. Em terra também há muitos animais que têm encontros com lixo. E, portanto, temos aqui também alguns exemplos. Isto só para dizer que não são só os animais marinhos, não é? Que sofrem estes impactos, digamos. Também em terra, cada vez mais acontecem exemplos de organismos que comem sacos de plástico, etc. Há vários exemplos. Um outro setor que também normalmente é negligenciado é a agricultura, portanto, as estufas. Estas imagens não são em Portugal, isto é em Espanha, no sul de Espanha, portanto, onde há uma densidade muito, muito grande deste tipo de agricultura, uma agricultura intensiva. Em estufas, e estes plásticos das estufas ficam muitas vezes abandonados, não é? E, portanto, ao sabor do vento, que acabam depois, necessariamente, também por se fragmentarem em pequenos pedaços que, muito facilmente arrastados pelo vento, vão também ter aos cursos de água e, portanto, rapidamente também atingem os oceanos. Portanto, muitas vezes o vento é um agente dispersor dos sacos de plástico e dos plásticos mais leves, não é? Portanto, pode fazer este tipo de fotografias muito bonitas, mas com, enfim, de coisas muito, muito feias. Este é um outro exemplo do vento que arrasta lixo, isto é na fronteira do México, os Estados Unidos. E, portanto, existem vários agentes de dispersão e, de facto, os plásticos leves muitas vezes representam o principal problema. Os impactos são diversos, desde logo o impacto do ponto de vista estético, ninguém gosta de estar numa praia suja, associamos sempre contaminação, existe um risco para os utilizadores, portanto, não é uma coisa que nós gostemos. E, de facto, aparecem também nas praias, enfim, alguns, peço desculpa que me enganei agora aqui, alguns objetos que têm a ver, por exemplo, com a higiene pessoal, não é? E, portanto, e que são muitas vezes resultantes das descargas de estações de tratamento que muitas vezes não conseguem processar os grandes volumes de água, sobretudo após as grandes chuvas, e que acabam por ter que fazer descargas. E, portanto, nas praias aparecem depois vários objetos com os quais não gostamos de ter nenhuma relação, não é verdade? E, portanto, esta sujidade ocorreu ainda enfim, há pouco tempo, a 14 de maio, foi tirada esta fotografia. Mas, claro que há sempre pessoas que não se importam, não é? Portanto, isto é uma fotografia na China, portanto, este senhor não se importa nada de estar no meio do lixo. Impactos económicos também são apreciáveis, é preciso não esquecer isso. Há muitos impactos que têm a ver com o elevado custo das limpezas das praias, que muitas vezes são muito onerosas para os municípios. Esta estima-se em Portugal, enfim, não são dados definitivos, obviamente, porque não existem ainda dados publicados, mas que se gastarão no máximo 5 milhões de euros por ano para a limpeza das praias de Portugal, o que é bastante, seja como for. Isto são outros dados, portanto, do Reino Unido, da Bélgica.
portanto, custos desta limpeza, portanto, este lixo, no fundo, vai impor estes custos económicos. E depois temos também outros impactos económicos, que são os impactos na pesca, nas reparações dos navios, que ficam, portanto, com os hélices enrolados em cabos, etc. E, portanto, tudo isto representa prejuízos, não é? Dias em que não se pode ir à pesca, o custo das reparações. Portanto, estes impactos também, embora não estejam estudados para Portugal, são também bastante representativos. Os impactos ecológicos, aqueles que dizem respeito, portanto, ao impacto deste tipo de lixo nos organismos, são principalmente causados pelas artes de pesca partidas ou abandonadas, como veem, podem formar realmente emaranhados muito, muito densos e que facilmente os animais podem ser aprisionados nestes emaranhados e depois não conseguem movimentar-se, não conseguem alimentar-se e acabam por morrer. Este é um exemplo, exemplos de algum do lixo que nós encontramos nas praias de Portugal. As beatas, desde logo, são, enfim, são os mais representativos. Os fragmentos de plástico, enfim, aros e tampas das garrafas aparece muito. Também aparece muito a esferovite e aparece também, portanto, estes cabos relacionados com a pesca e um pouco de tudo, como sabem, com certeza, garrafas, enfim, sapatos, enfim, neste caso chinelos, brinquedos que as crianças esquecem na praia, muitos isqueiros, os cotonetes, que também derivam das descargas das estações de tratamento de águas residuais e, claro, e muita embalagem, não é? Muita embalagem, sobretudo a embalagem mais flexível, mais fina, das batatas fritas, dos chocolates, etc. Tipicamente lixo que é abandonado muitas vezes negligentemente nas praias. Algum também é trazido, julgamos nós, pelas correntes. O lixo, enfim, à superfície pode ser transportado pelas correntes a grandes distâncias e podemos ter nas praias também, muitas vezes, tipos de lixo que não estamos propriamente habituados a ver, o lixo mais raro, digamos. Não sabemos, claro, se são trazidos pelas correntes ou se foram deitados borda fora por um barco que passou ao largo de Portugal. Há um canal de navegação muito importante, onde passam cerca de 800 navios de carga por dia. Portanto, a probabilidade de acontecerem coisas deste tipo é bastante... Portanto, isto também é uma piada. Portanto, todos nós, alguns no tempo, já contribuímos também para este lixo. Já deixámos voar aquele saco, não apanhámos o papel que deixámos cair, etc. E, portanto, todos nós temos alguma culpa disto. E, portanto, estes senhores estão em stand-by porque, enfim, deixaram muito plástico no ambiente, não tiveram o devido cuidado. Como se isto não bastasse, o plástico é um material fantástico, com propriedades incríveis, não é? E por isso, com tantas aplicações tão úteis à nossa vida e, enfim, em muitos casos não poderíamos passar sem ele mesmo. É um material que se degrada com muita dificuldade, não é? E o problema está precisamente aí. Portanto, essas propriedades de ser um material resistente causam-nos depois um problema gravíssimo ao longo do tempo. E, portanto, o plástico, que é muito pouco degradável, acaba por se fragmentar, por ficar quebradiço, por estar nos oceanos sob a ação dos ultravioletas, por exemplo, ou pela própria fricção dos objetos uns dos outros. A salinidade e a temperatura, tudo isto são fatores que contribuem para que o plástico se torne quebradiço e se fragmente em 1000 pedaços. Esses pedaços vão ser de cada vez mais pequenos, não é? E, portanto, o problema agrava-se muitíssimo, porque em vez de objetos grandes que podemos eventualmente recolher ou pelo menos reconhecer com facilidade, acabamos por ter depois fragmentos muito pequenos que a maior parte das vezes nem sequer se vêem. E, portanto, este é também um aspecto muito grave da poluição pelo lixo marinho. Os plásticos, obviamente, são, enfim, a categoria, o material preponderante deste lixo. Em Portugal, cerca de 90%, nos estudos que nós fizemos nas praias portuguesas, cerca de 90% do plástico nas zonas do lixo nas zonas de acumulação é composto plástico. E, portanto, é um problema realmente muito, muito grave. Aqui temos, por exemplo, pequenos fragmentos, não é, de plástico, vêm aqui muito bem, e também vêm estas tipo esferas, que não são bem umas esferas, são mais uns cilindros, umas pastilhas de resina, que são utilizada pela indústria do plástico no fabrico das embalagens e de diversos objetos, e que muitas vezes são também... resultam de fugas, porque são materiais realmente muito baratos e para para uma empresa perder 1 quilo destas pastilhas de resina é um custo marginal que não tem grande interesse, mas representa uma quantidade muito, muito grande de pastilhas.
E essas pastilhas são muito facilmente depois transportadas também pela chuva para os cursos de água e, enfim, e voltamos a entrar neste ciclo. Dos nossos estudos, 92% do plástico é mais pequeno que a tampa de uma garrafa, do plástico nas praias, que foi o estudo que nós fizemos. E, portanto, isto significa que nós, quando chegamos à praia, não vemos a maior parte dos plásticos que lá estão. Só vemos os objetos maiores, por uma questão de que os nossos olhos reconhecem mais facilmente. As coisas maiores, estamos habituados a isso. Não estamos habituados a olhar para as pequenas coisas, que são muito mais importantes. Para além disso, existem também outro tipo de microplásticos, portanto, os plásticos de pequena dimensão, que se convencionou que são considerados microplásticos abaixo de 5 milímetros de diâmetro, portanto, são metade de 1 centímetro, portanto, são coisas realmente bastante pequenas, e algumas são mesmo muito pequenas, que são utilizadas até nos produtos de higiene pessoal, por exemplo, nos esfoliantes. Estas microsferas, como se chamam, que são muito, muito pequenas, que são mais pequenas do que metade de 1 milímetro, são, portanto, os produtos que muita gente usa para remover as células mortas da pele quando toma banho, não é? E, portanto, o uso deste tipo de produtos representa uma adição direta ao meio aquático, porque não há nenhum sistema que possa reter depois estas partículas, porque são realmente muito, muito pequenas. Portanto, isto é, enfim, vou passar à frente, mas isto existe não só nos cremes, como também nas pastas de dentes, etc. Um problema muito grave que também temos ao nível dos microplásticos é o das fibras sintéticas, que, como imaginam, estão em todo lado, até no ar que respiramos, não é? Basta vermos quando um raio de sol, enfim, tem um certo ângulo e nós olhamos, conseguimos ver as poeiras que estão lá e pequenas fibras, etc. Portanto, estas fibras sintéticas estão, de facto, em todo lado. E na nossa roupa e, enfim, por todo lado. E, portanto, estas fibras acabam depois por soltar-se, não é? Em pequenos pedaços, em cada lavagem, por exemplo, numa máquina de roupa, quando se faz uma máquina de roupa, se puséssemos um filtro à saída da máquina de roupa, ela estaria cheia destas pequenas fibras. E, portanto, estas pequenas fibras também representam uma adição direta ao meio ambiente, ao meio aquático. Alguns animais ingerem o plástico, confundem-no com o alimento, é o caso de algumas baleias, muitas aves, existem na internet, certamente sabem, muitas fotografias de aves marinhas que ingerem plástico por engano e que depois ficam com o estômago cheio, obviamente não digerem e acabam por morrer com o estômago cheio, mas não se conseguem alimentar. E muitas delas também alimentam as crias com bocados de plástico, que depois também morrem no ninho. Esta é uma fotografia de uma tartaruga que comeu um saco de plástico. As tartarugas muitas vezes confundem os sacos de plástico com as alforrecas, que são um dos seus principais alimentos. E aqui temos um peixe que também tinha estes pequenos pedaços de plástico no seu interior. Isto era só para vermos também aqui os balões. Eu gosto de falar nisto porque os balões estão sempre associados a situações de comemoração alegres, a alegria, a cor. São eventos que muitas vezes escolhem as largadas de balões para representar, enfim, o lado positivo desses eventos. Mas, de facto, estas largadas de balões têm efeitos perniciosos, porque estes balões são arrastados pelo vento, regra geral acabam no mar, rebentam, ficam com este aspecto que está aqui, peço desculpa, agora andei muito para a frente, ficam com este aspecto que está aqui e é muito fácil para um animal confundir um balão rebentado com uma alforreca, por exemplo. E, portanto, estas largadas de balões, por muito positivas que sejam, têm impactos muito negativos e devem ser abandonadas. Enfim, é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que devia ser até um critério de sustentabilidade, não usar balões para fazer comemorações festivas. Este é um estudo, é um pouco técnico, mas eu trouxe-o aqui também porque queria mostrar que alguns dos peixes que nós comemos já hoje em dia aqui em Portugal no prato, também eles têm microplásticos, também eles já comeram microplásticos. É claro que nós não comemos as vísceras dos peixes, não é? E, portanto, obviamente, nós não comemos esses microplásticos. Mas estes peixes já tiveram contacto com esses microplásticos. Os ingeriram, a maior parte deles eliminam esses plásticos, consoante as suas dimensões, e, portanto, nós temos aqui a cavala, a sarda, a pescada, o ruivo, a pata roxa, a boca, o carapau e o carapau negrão. Todos estes e mais alguns que não estão neste estudo porque foram apenas exemplares pontuais, todos estes ingerem. E sabe-se que sim, que a maior parte dos peixes, quer peixes que vivem na coluna d'água, quer peixes mesmo que vivem no fundo,
ingerem microplásticos. E destes microplásticos, uma fração apreciável são fibras. Portanto, provavelmente este será um novo tipo de sushi que nós vamos ter daqui a uns tempos, sobretudo se concretizar aquela avaliação do Fórum Económico Mundial sobre em 2050 haver mais plástico-peixe, não é? Provavelmente seremos condenados a isto. E, portanto, isto é mais uma imagem de plástico no surf, não é? Uma imagem, por acaso, bastante elucidativa. E depois também gostaria só de falar rapidamente de, eventualmente, como podemos mudar isto, se é que podemos mudar isto. Claro que sim, eu acredito que sim, mas não é fácil. A legislação, obviamente, é uma via, a tecnologia também é uma via e a educação é talvez a via mais importante, também é uma via. Tudo isto, tendo em conta aquilo que agora se fala muito, portanto, da economia circular, que no fundo significa não produzir resíduos. Consumir menos recursos, utilizar esses recursos, reciclá-los, reutilizá-los, etc., de modo a produzir o menor número de resíduos possível. Em termos de legislação, existe um plano de ação regional para o lixo marinho no Atlântico Nordeste, da OSPAR, portanto, uma organização à qual nós também pertencemos, e, portanto, que tem várias ações de combate ao lixo, quer produzido em terra, quer produzido no mar, ações de remoção e também ações relacionadas com a educação, portanto, e a intervenção na sociedade. Okay. Esta é uma campanha contra as microsferas nos produtos de higiene pessoal, portanto, os tais esfoliantes, por exemplo, as pastas de dentes, etc. Portanto, existem várias empresas que se comprometeram a descontinuar a inclusão de plástico nestes produtos, portanto, substituindo esse plástico por produtos naturais, como sempre foi. E, portanto, existe esta campanha, é uma campanha que tem tido muito sucesso. O sucesso, eu gosto também muito de falar nisto, porquê? Porque não há nenhuma evidência de que haja danos para o homem por usar estes produtos. E, no entanto, a percepção de que pode existir foi suficiente para que as empresas se tenham comprometido a descontinuar isto. Portanto, muitas vezes não é preciso termos uma prova real de que as coisas acontecem, mas muitas vezes a percepção é suficiente para podermos atuar. Esta é uma campanha dirigida à indústria, também para reduzir as perdas das pastilhas de resina, que ocorrem com muita frequência, e que foi implementada originalmente nos Estados Unidos, mas que também existe na Europa, e eu penso que terá chegado a Portugal recentemente, mas não tenho grandes dados aqui de Portugal. Esta é uma campanha dirigida aos pescadores, um setor também que contribui com as tais redes e cabos, etc., para o lixo marinho. E, portanto, este programa é um programa que foi originado no norte da Europa, portanto, é um programa multimunicipal em que os municípios se uniram para compensar os pescadores que tragam para a terra o lixo que encontram no mar. Nós, em Portugal, desenvolvemos um projeto em Peniche, um projeto da DOCA Pesca, no qual nós somos parceiros. Quando eu digo nós, estou a dizer a APLM, portanto, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho. Desenvolvemos este projeto no sentido de sensibilizar os pescadores para trazerem para a terra o lixo que apanham nas redes, porque em cada lance que os pescadores fazem, obviamente vem sempre lixo, eles sabem melhor que ninguém que esse lixo não deve estar no mar. E, portanto, foi um projeto que nós tivemos muito gosto em desenvolver e que foi bastante bem sucedido e que a DOCA Pesca pensa agora alargar a outros portos do país. Isto é só um exemplo de algum do lixo que é apanhado nas redes, portanto, muitas das vezes são mesmo artes de pesca, da pesca artesanal, e depois também muito outro tipo de lixo, desde latas, enfim, tampas, sacos de plástico, redes de emalhar. A maior parte são redes de pesca, cabos, embalagens, fragmentos e sacos de plástico. Também se apanha muito. Isto porque muitas vezes o lixo produzido a bordo, o lixo da refeição dos pescadores, é muitas vezes acondicionado num saco de plástico muito bem acondicionado e depois lançam borda fora. Portanto, depois acabam por apanhar nas redes aquilo que lançaram. E eles sabem disso e, portanto, estes pescadores estão muito sensibilizados já. Eu penso que isto é um movimento progressivo. Eu acho que cada vez mais há mais pescadores sensibilizados para o facto de não fazerem lixo e, portanto, de trazerem para a terra quer o lixo que vem nas redes, quer o lixo que eles produzem a bordo. A pesca por um mar sem lixo, portanto, isto eram uns contentores que nós, enfim, dávamos aos pescadores. Isto é um ecoponto no cais para eles depois poderem pôr as coisas que trazem. E depois uma bandeira, enfim,
para o bom comportamento, para uma maneira distintiva do bom comportamento de alguns pescadores. Outras ações que podem ser feitas é, por exemplo, a remoção. A remoção é possível, é difícil, isto é um canal nas Filipinas, e por baixo deste lixo há água, evidentemente, só que não se consegue ver. Mas, no entanto, é possível remover. Vocês estão a ver aqui esta ação de remoção, de recuperação, que é fantástica, não é? Portanto, conseguiram remover o lixo todo que estava aqui e até tornaram, enfim, isto num local mais ou menos aprazível. Ainda está é um projeto que ainda está em curso, mas seja como for, é possível, mesmo que pareça difícil. Outra coisa que podemos fazer é, evidentemente, tentar incorporar algum deste lixo marinho nos objetos que vão ser fabricados. Já vamos ter aqui uma apresentação também sobre isso. Este é um exemplo de uma garrafa da Logoplast, que incorpora 10% do lixo marinho, é uma parceria com esta empresa belga, Ecover. Um outro exemplo de reciclagem de alcatifas, por exemplo, de nylon, que é recuperar a fibra das alcatifas e reutilizá-la no sentido de fazer, por exemplo, roupa, não é? Estão aqui fatos de banho, meias. Portanto, é possível fazer isto para alguns plásticos, pelo menos, neste caso o nylon 6. Aqui também temos uma iniciativa de uma empresa, de uma marca de roupa, que faz também calças de ganga, incorpora, portanto, plástico das garrafas de água, portanto, também é, enfim, uma maneira de reciclar. E depois, claro, há a parte da educação, que era aquilo que eu penso que é também muito importante, ou seja, eu penso que nada disto pode ser visto isoladamente, não é? Tem que haver aqui, enfim, um compromisso, um conjunto de ações, e, portanto, a educação é um fator fundamental, a informação, desde logo, não é? E depois também a existência de materiais que possam ser utilizados para corrigir as práticas, para as tornar boas práticas nos diferentes setores. Enfim, uma exposição, por exemplo, estes produtos que estão aqui, estes 6 produtos que estão aqui, resultaram de um projeto que nós desenvolvemos, um projeto europeu, que desenvolvemos aqui em Portugal também em 2012, 2015, e que produziu vários materiais que estão disponíveis na internet em português e que podem ser utilizados por todos aqueles que quiserem, portanto são gratuitos e estão disponíveis para download. São materiais educativos, não é? Educativos e informativos que podem ser úteis, pelo menos, a quem tiver curiosidade e que nós gostamos de usar também nas ações que fazemos, evidentemente. E portanto, para além de reutilizar, reduzir e reciclar, os 3 R's que todos conhecemos, convém pôr um 4º R, que é recusar. Passa também muito por recusar o saco plástico, recusar as embalagens que trazem outras embalagens, que trazem dentro outras embalagens, um bocadinho como as bonecas russas, não é? Que aquelas bolachas que a gente compra que têm não sei quantos sacos lá dentro, etc. Evitar isso é mais sustentável. É claro que é um bocado difícil, porque o plástico é uma conveniência enorme, não é? E nós temos muita dificuldade em abandonar aquilo que nos é conveniente. Mas, de facto, em termos relativamente à sustentabilidade, eu penso que temos que pensar um pouco mais nestes aspectos. Eu vou acabar, era só para vos deixar com este slide, que é um slide muito bonito, como sabem, que certamente conhecem, não é? É uma pintura de Van Gogh. Isto tem uma mensagem oculta, que é a seguinte, que é que temos que olhar para as coisas ao detalhe, como pormenor, para ver bem o que é que elas significam. E aqui, este caso, é bastante evidente, não é? Portanto, isto foi tudo feito com isqueiros. É uma obra de um artista americano que está muito portanto, ligado a este problema do lixo marinho e que quis fazer, portanto, aliás, há várias obras dele feitas com diferentes tipos de materiais, mas, portanto, para alertar as pessoas para a quantidade de lixo que existe e para o facto também de muitas vezes nós estarmos a olhar e não estarmos a ver, que era o caso agora aqui. E pronto, era só isto. Já falei demais, obrigada. Obrigado, Paulo. Creio que foi uma excelente introdução ao tema. É impossível não ficar um pouco inquieto, mas acaba com este tom positivo de que é possível fazer alguma coisa e de que há soluções, não é? E a nossa próxima oradora, que é a Sandra Castro, vai nos trazer uma dessas possíveis soluções. Não será a única, seguramente, mas é uma possível solução. A Sandra Castro é diretora-geral da Extroplast, que é uma empresa de tratamento de resíduos que utiliza
lixo marinho, parcialmente, no seu produto. Vamos então ouvir a sua apresentação e depois seguimos para a conversa. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer desde já também o convite que nos foi endereçado e poder também partilhar um pouco convosco o que a Astroplast faz, qual é que é o seu contributo também para a sociedade e também para tentar mitigar um pouco este problema que todos nós conhecemos e que aqui hoje estamos a debater. Ora bem, alguns de vós possivelmente já conhecerão também o que a Astroplast faz e venho aqui falar um pouco do contributo que nós podemos dar na transformação destas peças, deste lixo marinho que é muitas vezes recolhido voluntariamente por equipas particulares, não é? Que fazem as limpezas de praias, etc. E que nos fazem chegar a nós enquanto empresa recicladora. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, muito sucinta, porque também não quero ser muito enfadonha. Dar-vos aqui a conhecer um pouco a atividade do nosso grupo. Nós fazemos parte de um grupo, todo ele dedicado à reciclagem. A Astroplast, concretamente, na vertente dos plásticos e unicamente na vertente dos plásticos. Mas temos outras empresas que tratam todos os outros materiais, nomeadamente as madeiras, a sucata, os metais, inclusivamente os resíduos de construção, muitas vezes quando nós temos obras em casa e que depois é preciso dar um destino a esse entulho, não é? Como nós habitualmente o chamamos. Portanto, são várias as empresas que compõem este grupo e que tentam, na realidade, dar uma solução global ao cliente, por forma a que tudo aquilo que entra no nosso grupo, no nosso parque, acabe por ser transformado ou incorporado, como no caso da Astroplast, no seu processo, mas maioritariamente que não exista resíduo para aterro, portanto, refugo. São várias as empresas, Transucatas, que aqui apresento, a Transucatas, a SGR, a Astroplast, a Ambissado e depois 3 empresas de logística que basicamente acabam por ser nossos prestadores ao nível do transporte destes resíduos. Eu agora, como é óbvio, vou falar um pouco mais em concreto da Astroplast e do seu processo, também para quem não conhece. A Astroplast maioritariamente trabalha com plásticos mistos, ou seja, o que é que são estes plásticos mistos? Maioritariamente são aqueles que nós colocamos no nosso ecoponto amarelo e estamos a falar de plásticos normalmente complexos, que têm mais do que um tipo de plástico associado na mesma embalagem. São casos muito práticos e muito simples e de consumo diário. Estamos a falar dos pacotes de batata frita, estamos a falar das embalagens de arroz, de fiambre, os iogurtes sólidos, por exemplo. Se vocês pensarem bem na embalagem, vocês claramente percebem que os plásticos não são iguais. Portanto, uma embalagem de fiambre, daquelas que nós compramos mesmo fechado, a base é um tipo de material e a película acaba por ser outro. Portanto, são plásticos complexos que efetivamente não eram reciclados em Portugal, só desde 2006, 2007 é que começaram a ser aproveitados, também um pouco na sequência da existência da Astroplast, e eles eram colocados diretamente em aterro. Portanto, estamos a falar muitas quantidades. Eu posso-vos dar uma ideia do que nós reciclamos hoje. Claro que temos conseguido evoluir e aumentar a nossa capacidade, mas neste momento a Astroplast acaba por receber e reciclar uma média de 1000 toneladas mês. Portanto, estamos a falar de muito plástico. Como é óbvio, muitos destes plásticos acabam por ir parar ao mar, infelizmente, também pelo uso que lhe é dado e que muitas vezes acaba por ser utilizado mesmo na praia, quando nós vamos para a praia, em má utilização. Eu deixava-vos aqui só alguns exemplos, que eu também já vos mencionei, os tais pacotes de batata frita, as embalagens de margarina, as embalagens de sal. Nós fizemos agora uma campanha muito grande também com a Ocean Alive, que é uma entidade também, uma associação
de voluntariado na zona de Setúbal. Portanto, isto só para vos dar um exemplo também de uma prática que é feita, isto neste caso por apanhadores do Ligueirão, que, como sabem, para conseguir apanhá-lo, ele está na areia, não é? O método que eles utilizam é colocar sal para ele vir à superfície. E, portanto, muitas vezes estes apanhadores, não é, acabam por deixar na praia esta embalagem, e que é realmente também muito complicada, até mesmo em termos de reciclagem, porque normalmente é um PVC, acaba por ser um material que se degrada até com alguma facilidade e que se transforma nas tais partículas micro e que são realmente muito maléficas. Só para também vos dar aqui algumas imagens e algumas ideias do que realmente a Astroplast processa. Nós temos uma vantagem, é que nós conseguimos trabalhar uma mistura de plásticos, que normalmente o reciclador não consegue, normalmente é específico e dedicado a um tipo de material. Nós conseguimos processar vários materiais, isto porquê? Porque depois o nosso processo final acaba por ser um processo, diria eu, mais grosseiro, ou seja, nós não transformamos depois numa partícula pequena, numa dimensão pequena. Vocês vão já ver alguns exemplos e vão perceber o que eu vos estou a dizer, e, portanto, acaba por ser um processo que admite esta mistura de plásticos, apesar da sua dificuldade de processamento, também devido às várias formas de tratamento dos mesmos. Estamos aqui são algumas imagens também que nós partilhamos, e que de limpezas também, e de limpezas de praia. Nós fazemos parte deste projeto enquanto destino do lixo marinho, que é realmente captado em algumas limpezas e por algumas associações. Com a Astroplast propriamente dita, esta parceria iniciou-se principalmente com o projeto que começou com a Câmara Municipal de Grândola, tendo também como associada a Brigada do Mar, portanto voluntariado, completamente de voluntários, em que realmente não existia um destino para esses resíduos, ou seja, existia realmente a boa vontade de limpar as praias e de retirar o máximo de resíduos possível das mesmas, mas depois não existia um destino para os mesmos e normalmente eles acabariam em aterro. O que é uma pena, porque maioritariamente, como a professora disse, estamos a falar de plásticos e, portanto, são materiais que são realmente valorizáveis, não é? E que são possíveis de reciclagem. São vários os parceiros realmente que têm-se juntado também a estas causas e várias associações, nomeadamente a Ocean Alive, que eu falei há pouco, Câmara de Sines, Câmara de Setúbal, a Stroll Patrol, Quercos, entre muitos outros, a associação inclusivamente, como é óbvio, e que têm dado voz também e têm-se feito ouvir, como é óbvio, porque é um problema realmente bastante complicado e que tem que ser realmente travado. Portanto, e tendo em conta realmente o conceito da economia circular, que a professora aqui também falou, o objetivo era realmente dar uma solução e uma valorização a estes resíduos. Estas associações acabaram por nos contactar, tentar perceber realmente que tipo de resíduos é que nós poderíamos receber, se era preciso fazer algum tipo de separação ou não. Claro que para nós, enquanto indústria, se o material estiver separado por tipos, etc., tanto melhor, mas também temos internamente linhas de triagem para fazer essa separação, portanto, não é obrigatório que ele venha separado e, normalmente, nas limpezas de praias é muito complicado que assim o seja. E temos feito realmente campanhas muito, muito interessantes. Ainda há pouco estava a comentar que este ano, por exemplo, a Brigada do Mar, nós fornecemos, só para terem uma ideia, e foi uma campanha pequena de 2 ou 3 praias, fornecemos mais de 100 sacos de metro quadrado, ou seja, de 1 por 1, não é? Mais de 100 sacos foram recolhidos com plásticos lá dentro. E estamos a falar só de plásticos, que realmente é aquilo que a Astroplast pode reciclar. Portanto, uma campanha pequena, para vocês terem uma ideia, e que realmente acabou por originar esta dimensão de resíduo. Portanto, a Astroplast, como é óbvio, tem todo o prazer e é realmente este o nosso objetivo também na vertente social,
apoiar este tipo de iniciativas, porque que associa-se completamente, e dar depois um destino final, portanto, que é realmente o que a Struplast depois faz, enquanto indústria, é realmente depois dar um destino final a estes plásticos, não só do lixo marinho, como é óbvio, mas dos ecopontos amarelos, que eu também vos falei há pouco. O que é que, e aqui vou-vos deixar alguns exemplos do que é que a Struplast faz, e muitos de vós possivelmente já se depararam com alguns destes materiais e muitas vezes, se calhar, até pensaram que era madeira. Nós, enquanto empresa, produzimos perfil, ou seja, o que nós fazemos muito rapidamente em termos de processo é os resíduos chegam, eles são separados por tipologias normalmente, são triados, são retirados os contaminantes, porque nós não podemos colocar materiais que não plástico, e depois trituramos esse material, derretemos esse material para dentro de um molde. Esse molde pode ser uma tábua, pode ser um cilindro, portanto, e que acaba por levar depois um pigmento, uma cor, não é? Um corante, e que lhe vai dar as várias cores que nós temos depois enquanto produto. O castanho, como é óbvio, é com o intuito de imitar a madeira, daí eu vos estar a dizer que muitas vezes já podem ter passado por algum material em plástico reciclado e que tenham associado a madeira. E são vários os exemplos de aplicações que nós já temos em Portugal, e não só, mas maioritariamente em Portugal. Este material, como é óbvio, para além do nosso grande objetivo, que é reciclar, e reciclar em quantidade, porque com esta quantidade de resíduos de entrada é realmente obrigatório que também se feche o ciclo, não é? Portanto, nós produzimos estes materiais e, portanto, temos que os vender e os aplicar. E eles têm realmente inúmeras vantagens, porque é um material que está pensado para o exterior, em termos de utilização e em termos práticos, é um material muito fácil de trabalhar, até inclusivamente. Trabalha-se exatamente como uma madeira, portanto, em termos de corte, em termos de furação, é um material realmente muito versátil e tem realmente, como todos os plásticos, não é, que nós conhecemos, uma durabilidade muito elevada. É realmente um produto que acaba por ter inúmeras vantagens, principalmente também pela ausência de manutenção. Portanto, este material, estando no exterior, não necessita de qualquer tipo de manutenção. Aqui estão alguns exemplos, eu vou-vos deixar também outros como produto final, como obra, também para dar aqui algumas ideias das soluções que podem ser dadas para tentar minimizar este problema que todos nós conhecemos do lixo. E com aplicações muito práticas e muito interessantes mesmo para o particular. Estamos a falar desde material de praia, chapéus de sol, espreguiçadeiras, as passadeiras, os cestos, ecopontos, sinalética. Portanto, existe realmente uma multiplicidade de materiais que podem realmente ser feitos em plástico reciclado, e aqui estamos a falar de 100% de plástico, ok? Nós não introduzimos qualquer outro tipo de material e todo ele é oriundo, portanto, da reciclagem que é feita. Eu vou-vos deixar aqui alguns exemplos de aplicação destes materiais, que acho que é muito melhor e falam por si. Aqui temos uma aplicação arquitetónica em termos de revestimento de fachada. Isto é uma escola em Oeiras, que o projeto inicial foi todo ele pensado com plástico reciclado. A ideia do arquiteto inicialmente até era, não queria qualquer tipo de pigmento, queria que o plástico, tal e qual como entrasse na máquina, assim saísse, que era para se perceber mesmo que o material era plástico. Infelizmente o dono de obra não o quis, portanto acabou por querer que ficasse um pouco mais parecido com a madeira e tivemos que colocar o corante. Portanto, aqui temos uma escola completamente, toda ela, como veem, revestida com ripas de plástico reciclado. Este material tem propriedades térmicas e acústicas muito interessantes, portanto, e que tem tido efeitos muito interessantes na própria escola. É um exemplo de aplicação. O Zumarino, que muitos de vocês conhecem certamente, se lá voltarem agora nas férias de verão, peço que tenham assim mais alguma preocupação em olhar para os equipamentos que lá estão. Eles utilizavam unicamente madeira, tinham imensos problemas de manutenção, porque todos os anos tinham que tratar, manter, substituir, porque a madeira tem muita tendência depois para partir, não é? Principalmente em ambientes com muito sol e água.
E, portanto, aqui são algumas aplicações. Portanto, neste momento o Zumarino acaba por tudo o que necessita de substituição, substituir por plástico reciclado. Temos aqui na zona dos golfinhos esta estrutura, as caleiras são feitas com plástico, com ripas de plástico, esta estrutura que vocês aqui veem também com ripas, a vedação, toda a zona de passadiços, os cestos papeleiros, estruturas elevadas, inclusivamente a zona do show das aves, toda esta paliçada que aqui está, que parece madeira, certo? É em plástico, algumas vedações também existentes no local, e depois temos uma panóplia muito grande de mesas piquenique na zona de merendas, bancos de apoio, etc. Aqui alguns exemplos também ao nível de sinalética, um pouco. Eu trouxe aqui alguns exemplos diferentes também para vocês perceberem realmente as possibilidades, a diversidade de possibilidades que podemos dar a este material. O corredor verde de Monsanto, que são uma série de quilómetros, tem toda a sinalética em plástico reciclado, portanto isto foi feito à medida do cliente, nós trabalhamos muito à medida do cliente também. Aqui uma requalificação de uma ribeira, em Ourique, é uma ribeira que todos os invernos enche, e enche, quando eu digo enche, a água vem mesmo, sobe aqui mesmo à zona do passadiço, e tem sido um excelente teste de carga e de força para o nosso material. O material continua impecável, mesmo em contacto com a água, tem resistido muito bem e ficou realmente um espaço muito apetecível também de visita. Aqui na Praia das Bicas nós temos trabalhado muito ao nível do litoral, isto porquê? Porque o material realmente, em termos de contacto com a água e com o sol, é um material muito durável, não tem qualquer tipo de manutenção e realmente tem sido muito apetecível para o comprador, e neste caso estamos a falar de câmaras municipais, de juntas de freguesia, etc., porque tem poupado imenso no ciclo de vida do produto, não é? Na ausência das manutenções, e realmente as vendas têm crescido imenso porque é um material realmente que traz inúmeras vantagens depois para o utilizador e para o comprador. Aqui estamos a falar de um acesso de praia complicadíssimo, que não existia apenas a rampa, muitos de vocês devem conhecer, e portanto foi feita esta estrutura de escadaria até mesmo ao acesso de praia até ao areal. Aqui uma requalificação em preto, isto porquê? Porque a Estroplast não produz só castanho, tem também como opção o preto, que é este negro, que é um cinza escuro, o verde e o azul. Portanto, são estas as 4 cores base também do nosso processo, sempre cores escuras, porque a nossa base acaba por ser sempre uma mescla escura. Aqui é uma recuperação também da biblioteca, que foi feito aqui um pequeno auditório também para a utilização, o revestimento, portanto, todo o revestimento do pavimento, equipamento mobiliário, pérgolas, portanto, existe realmente uma panóplia muito grande de equipamentos nesta área. A Lagoa da Albufeira, que também foi requalificada e que alguns de vós deverão conhecer, também teve uma intervenção muito grande e todo o acesso de praia foi requalificado, tanto ao nível dos passadiços propriamente ditos, de acesso, como de delimitações, inclusivamente de escadaria, bancos de apoio, acessos mesmo de passadeira à zona de praia do areal. Portanto, todo ele feito, e estamos a falar de muitas toneladas aqui recicladas, como devem calcular. Estamos a falar aqui de mais alguns exemplos, como passadiço em estruturas elevadas, em estruturas que até podem ser, neste caso em concreto, era de metal, e nós fizemos apenas o revestimento desta estrutura, que é nos moinhos, ali nos moinhos do Barreiro. Aqui uma peça que foi desenvolvida por um arquiteto da Câmara de Vila Franca de Xira, e que necessitava também de uma intervenção numa zona de jogo, basicamente, que era utilizada muito pelos residentes e necessitavam de alguma sombra, e portanto nós efetuámos esta pérgola de ensombriamento, uma estrutura ainda bastante grande e com bastante peso. Aqui mais alguns exemplos, no Cabo Especial, uma vedação de segurança também que foi feita toda à volta na zona da riba. E temos inúmeros casos de decks junto de piscinas, porque realmente o contacto com a água, não é, acaba por degradar bastante os materiais vizinhos,
e temos feito inúmeras aplicações, mesmo ao nível do particular, também em zonas de deck, de piscinas, que deixo-vos aqui alguns exemplos particulares, propriamente ditos. E pronto, basicamente era esta a minha apresentação. Eu espero que alguma dúvida que surja, é só colocar. Então, tivemos aqui alguns exemplos práticos de como aproveitar para já uma parte do lixo marinho ou então utilizar os plásticos evitando que eles vão parar ao mar, não é? Evitando que eles acabem por poluir o nosso oceano. Exatamente. Portanto, já ouvimos as nossas apresentações, agora é tempo de abrir a discussão ao público. Eu vou passar aqui este microfone em forma de cubo para o meu colega que está aí na plateia. Quem tiver dúvidas é só levantar a mão. Dúvidas, opiniões. Temos depois uma ali atrás, mas vamos começar aqui na fila da frente. Olá, boa noite a todos. Eu tenho uma para cada, na verdade. Para a Paula, eu gostava de perguntar, por exemplo, quando você menciona que existe esse acúmulo de lixo na superfície, né, a boiar nesses redemoinhos, nesses vórtices, né, que você chama. Giros. Justamente já que a gente consegue localizá-lo e que ele está ali tão aprisionado, existe uma recolha disso? Aproveita-se que ele está ali para tirar isso do mar? Eu percebo. Sabe que a dimensão é brutal. Não é? Okay. Enfim, há vários estudos feitos, enfim, um bocadinho empiricamente, digamos, estimativas, não é? Que apontam para que seja 2 vezes o estado do Texas, por exemplo, não é? Portanto, e o problema principal é que o que se encontra ali não são propriamente objetos visíveis, já é como que uma sopa de pequenos fragmentos de plástico, portanto é muito difícil remover. Teria que haver um fim a dar a esse plástico, evidentemente, ou seja, alguém interessado em recuperá-lo e dar-lhe uma reutilização, enfim, reciclá-lo eventualmente ou incorporá-lo noutros materiais, ou, enfim, mas são quantidades realmente muito grandes, não é? Existem também projetos, existe aliás um projeto de um rapaz, adolescente belga, holandês, já não sei, holandês acho eu, que tem em curso um projeto de um estudo de viabilidade que demonstra que é possível construir, portanto, um dispositivo que, aproveitando o movimento das correntes, consegue canalizar para um determinado ponto de acumulação, enfim, digamos que seria talvez um contentor, consegue encaminhar esse lixo para esse contentor que depois seria posto num navio e trazido para a terra. Portanto, é um projeto que está ainda em estudo, não foi implementado ainda, não sabemos se vai funcionar bem, mas existe essa ideia, não é? Portanto, essa ideia existe, mas nunca foi feita. Está bem. Obrigada. E para a Sandra, eu fiquei super intrigada, na verdade, eu confesso. Porque eu fico pensando, né? Eu estava conversando com a minha colega, eu percebo que é ótimo a gente fazer esse aproveitamento do plástico, né? É uma das saídas, transformar em materiais resistentes e de utilidade mesmo, não é? Só que depois também eu fico a pensar se não é também uma maneira de perpetuar esse plástico daí, né? Transformar num plástico daí super resistente, porque a madeira vai apodrecer, a madeira, enfim, esses materiais que são perecíveis, eles vão ser novamente reintegrados numa natureza que vai absorver isso e é o fim de qualquer coisa viva, né? O plástico dessa maneira super resistente, a gente não vai eternizar para sempre isso? Não sei. É um pouco paradoxal para mim, percebe? É realmente paradoxal na realidade. É assim, temos que pensar que temos que dar uma solução, não é? Eles vão existir numa forma, normalmente, ou de outra. Eu acho que entre existir um saco de plástico na rua ou termos uma papeleira na rua, mesmo que ela seja durável, eu continuo a preferir a papeleira, não é? Isto porquê? Porque mesmo que a papeleira seja eterna, que não é, ela pode ser novamente reciclada, ok? Nós temos um lema interno que é o nosso principal lema, que é: não existe resíduo de produção e conseguimos que assim seja. Não é poluente, é isso que não é poluente, okay. Não é poluente. Só para vocês terem uma ideia, nós não temos tratamento de água sequer.
nós não lavamos este plástico. Ou seja, o nosso processo, ele atinge temperaturas tão elevadas que quimicamente, em termos dos orgânicos que podem existir, não é? Eles são completamente aniquilados, entre aspas, e, portanto, não há necessidade de lavagem, ou seja, não estamos a contribuir em termos de poluição das águas, não é? Dos efluentes. Agora, claro que estamos a perpetuar algo que é plástico, mas continuo a achar que, em termos de utilização, acho que podemos embelezar o país com plástico e não vê-lo nas praias, na estrada, não é? Porque acho que é mais vantajoso. No fundo é perceber se o problema é o plástico em si ou se é a utilização que nós fazemos do plástico e de como estamos a utilizar os resíduos, não é, do plástico. Mas acho que nós podemos voltar a esta pergunta se ela surgir, porque temos ali mais uma questão atrás e temos que dar voz à nossa audiência. Olá, a minha pergunta é para a professora Paula e é um bocadinho na sequência do que a outra senhora perguntou, que é, além desse rapaz que eu também já ouço falar, que ele quer limpar, também ouvi falar numa bactéria. E, portanto, saber se, do ponto de vista científico, se essas soluções são mesmo viáveis. E depois também tenho... Bom, existem realmente alguns trabalhos ainda preliminares, eu diria, ou pelo menos a necessitar ainda de mais confirmações, digamos, ao nível científico. Eu sei o que é que está a falar, esse trabalho da bactéria, de facto, a bactéria, penso eu, que se alimentava de PET, das garrafas de água, julgo eu, que a experiência foi feita com partículas. Portanto, essas partículas são colonizadas pelas bactérias que aproveitam o plástico como substrato. No entanto, a velocidade a que se dá essa degradação, vá lá, que elas provocam no plástico, é muitíssimo lenta. E, portanto, teríamos que pensar noutras condições do que aquelas em que a experiência foi feita, porque não podemos esquecer também que se tratam de experiências laboratoriais, portanto, em que é muito fácil nós controlarmos todas as variáveis, não é? Por isso fazemos no laboratório. Mas pode haver esperança? Ou eu acho que sim, acho que pode haver esperança. Inclusivamente, já agora aproveito para lhe dizer que foi feito um estudo em Portugal, na Universidade de Aveiro, que utilizou um fungo marinho, portanto, que existe normalmente nas águas costeiras, e que verificou também que esse fungo, também em condições laboratoriais, é claro, se alimenta, enfim, ou pelo menos utiliza como substrato polietileno, que é um plástico também de grande aplicação e que existe, enfim, em todo o mundo, em vários objetos, e, portanto, e que o degrada com alguma rapidez. No entanto, como digo, é um único estudo, não é? E esse fungo também alimenta-se do plástico quando não tem mais nada para se alimentar. Não é? Portanto, não sabemos até que ponto, enfim, por isso é que é preciso fazer ainda muito mais estudos para percebermos bem os processos que levam a que isso aconteça. Mas sim, existe esperança, eu acho que nós somos muito curiosos e inventivos e certamente que aparecerão cada vez mais hipóteses de solução. Estamos a falar de organismos geneticamente modificados ou organismos que naturalmente degradam estes... Naturalmente. Eu queria só pedir à Margarida se é possível termos um bocadinho mais de luz na plateia, porque gostávamos de ver melhor as caras das pessoas com quem estamos a falar. Isto é uma conversa? Posso só fazer então mais uma pergunta? Eu acho, obviamente, louvável aproveitarmos e reciclarmos, apesar de, como dizia a outra senhora, a menina, que, pronto, estamos a eternizar, etc. Mas em relação ao vosso trabalho, concretamente, o que eu queria perguntar era qual é a percentagem, eu sei que é uma percentagem eventualmente mínima do lixo, e se vocês estão a pensar em expandir e ir ativamente à procura do lixo e não ser só os voluntários a levar-os do lixo. Lixo marinho, está a falar do lixo marinho. Exato. É assim, de momento, nós temos sido mais os consultados. Pronto. Nós, enquanto indústria, o surgir da Astroplast acabou por surgir de uma necessidade de reciclar os tais plásticos mistos, seja qual a origem for, não é? Marinha, terrestre, o que for. Existia realmente um grave problema, que era estas toneladas que eu vos falei
do Ecoponto Amarelo não eram recicladas, iam para aterro, e, portanto, essa foi a nossa ideia inicial e do surgir também das tropelagens. E, portanto, estamos a falar de aproximadamente entre 80% a 90% do material que entra nas tropelagens é Ecoponto Amarelo. Portanto, para terem uma ideia do volume. Claro que temos sido realmente os consultados, não é? Não temos ido à procura de... Temos participado nestas ações, ativamente, naquilo que nos é possível, mas claro que, havendo vontade e havendo também vários parceiros, porque nós, enquanto indústria, apenas não temos essa capacidade de ir à procura desses materiais, não é? Nem sequer temos pessoal internamente para isso, portanto, tem que ser com estas parcerias e com a envolvência destas associações e da vontade de todos, que também podemos dar o nosso contributo. Seremos mais uma empresa a dar esse contributo. Diretamente e unicamente será difícil de o fazer, porque teríamos que ter realmente sempre outros parceiros também associados. Mas só para tentar perceber também, de todo o plástico, ou das embalagens que nós colocamos no Ecoponto Amarelo, 100% é reciclável ou não? Ou alguma que acaba por ir para aterro? Não sei se do plástico, se a separação for bem feita e se realmente o que for colocado no Ecoponto Amarelo é aquilo que é possível se colocar no Ecoponto Amarelo, não é? Estamos a falar de embalagem, porque supostamente o que nós temos que colocar no Ecoponto é as embalagens. Muitas vezes acabam por surgir contaminantes. Nós recebemos e nós acabamos por recepcionar materiais que acabam por não ser possíveis de reciclagem. Estou-vos a falar, por exemplo, de sapatos, que mesmo assim ainda vão aparecendo. Outros materiais que por vezes possam ter componentes metálicas, maioritariamente metálicas, e que não seja fácil a separação do plástico, aí nós também não conseguimos fazer, mas felizmente temos empresas do grupo que tratam os resíduos elétricos e eletrónicos, basicamente os eletrodomésticos, e que podem fazer essa reciclagem. E portanto, o nosso resíduo, aquilo que entra efetivamente nas tropelagens, e aí tenho dados concretos, o que sai para aterro, efetivamente, é muito pouco. Estamos a falar de menos de 5%. Portanto, das toneladas que recebemos, é uma percentagem já mínima. Mas praticamente quase todos os tipos de plástico já têm reciclagem possível. Eu diria que já não existem plásticos mais complexos, mais complicados de reciclar, existem, mas na sua grande maioria já tudo é reciclado. Pois eu estava aqui a confessar que essa foi uma aprendizagem para mim hoje, porque eu lembro-me de facto quando tive as primeiras formações, e não há muito tempo, há cerca de 10 anos, sobre reciclagem, que se dizia que os laminados, os pacotes de batatas fritas, os pacotes de iogurtes, não valia a pena reciclar. Não eram e havia muita reciclados. gente que não reciclava porque não eram recicláveis, não exatamente. eram separáveis. E hoje em dia já são. Exatamente. Portanto, hoje já não há desculpa Ou para não seja, colocar no Ecoponto Amarelo. Em Portugal, e falo também do caso das tropelagens, portanto, os ecopontos, como vocês sabem, acabam por ser geridos e isto acaba por entrar tudo no sistema integrado que faz parte da Sociedade de Ponte Verde, pronto, enquanto entidade gestora. E, portanto, é a entidade gestora que gere depois e que subcontrata os sistemas municipais, como a Valor Sul, a Trato ao Lixo, a Amar Sul, que vocês conhecem, para fazer, portanto, a recolha e a triagem destes materiais. Efetivamente, até, no caso de Portugal, até 2006, estes plásticos mistos que nós estamos aqui a falar não eram separados. Aliás, a Sociedade de Ponte Verde mesmo tinha nos ecopontos amarelos dizer não colocar a maioria destes plásticos, como os pacotes de batata frita e algumas embalagens. Os pacotes de leite é diferente, é cal, portanto é outra tipologia que já é reciclada, mas que também tem uma reciclagem muito bebé, também porque tem muito poucos anos de vida. Mas só no caso em concreto de Portugal, só a partir de 2006 é que se começou com uma fase experimental, em termos de recolha destes materiais. Começou-se com a educação, com a sensibilização das pessoas para começar a colocar, não é? A educação, educar. Agora já podem colocar estes materiais no ecoponto e basicamente a partir de 2007 é que se começou a reciclar estes materiais, só desde essa altura.
Muito bem, vamos pôr o nosso cubo outra vez a circular. Se houver mais uma pergunta, está ali o microfone atrás. Está o microfone E depois também. voltamos aqui à frente. Sim. Vou fazer um pequeno comentário e é dirigido à Paula Sobral. Eu costumo dizer que a inteligência e a sabedoria está mais em não criar problemas do que arranjar soluções para os problemas. E eu acho que deve-se aplicar, e acho que cada vez mais se vai aplicar, que eu designo por legislação preventiva. Eu vou fazer aqui um pequeno apontamento. Eu tirei hoje da página do Facebook, eu vi o ano passado. Inclusive eu ia tomar a iniciativa de falar com um grupo parlamentar e individualmente já costumo fazer, por outras razões, mas se calhar não sabem os presentes, mas no dia 26 de junho deste ano realizou-se a Segunda Guerra de Balões de Água. E temos aqui 2 graves problemas. O primeiro é a água. Como nós sabemos, a água potável é um recurso escasso. Ensina-se às crianças de poupar a água, aos adultos, tudo mais. E por outro lado temos aqui o problema dos balões. E então eu dizia, vou só resumir o que está portanto, na nota da internet. Segunda edição, Guerra de Balões de Água. Nesta edição abrimos as portas às pistolas de água, onde todos os participantes podem trazer a sua própria e fazer a luta saudável, e deixaremos à disposição de todos bases de enchimento para poderem recarregar as suas armas. Nesta segunda edição garantimos também mais balões, mais água, mais diversões insufláveis para os mais pequenos. 25 de junho de 2017, pelas 15 horas, no Complexo Esportivo de Carlos Queiroz, os bilhetes estão à venda nos locais habituais. A organização garante a munição, entre aspas, mais de 15 mil balões de água. Mais de 15 mil balões de água. A ideia tem sido repetida por todo o país. Aveiro, Leiria. Ou seja, eu queria apelar à Associação Portuguesa de Lixo Marinho, que tome uma iniciativa mais junto dos grupos parlamentares e que apele à legislação para que iniciativas destas, de facto, não se concretizem. Alguém está a ganhar dinheiro com isto e quem está a perder é o planeta, os recursos, é a água e a contaminar assim, os ecossistemas, as ribeiras, tudo e mais alguma coisa. Portanto, mais importante que arranjar soluções para os problemas é não criar problemas ou agravar os já existentes. Não, isto não se pode perpetuar. É a segunda edição, se não se fizer nada para o próximo ano é a terceira edição e vamos assim. Uns a irem num sentido, outros por divertimento e a arranjarem dinheiro. Eu vi um vídeo na net, aquilo é mesmo mais... É um contraste, mas custa-me ver os incêndios, mas também ver aquele desperdício e aquele lixo todo. Muitos de vós, se calhar, não sabem, vou apenas terminar. Muitos passeriformes, ou seja, a grande ordem de aves, os passarinhos, mesmo aqueles que comem os granívoros, mesmo aqueles que comem, se alimentam os adultos de grãos e sementes, dão às suas crias na primavera, muitos deles lagartas. Os troços de plástico dos balões de água são muito pequeninos e, com certeza, estou eu a especular, não estou a dizer que ocorre, com certeza muitas dessas aves também são alimentadas com esses pequenos troços. Estou a dar o exemplo, ou então o ouriço cacheiro, que é um insetívoro, também se alimenta. Portanto, eu apelava de facto à Associação Portuguesa do Lixo Marinho e que fizesse mais um trabalho junto dos grupos parlamentares. Eu não sou do PAN, mas eventualmente o PAN estará mais sensível a esta questão e de facto não permita que iniciativas destas se concretizem e que deem seguimento. Tá bem? Obrigado. Paulo, quero comentar que tipo de iniciativas é que já têm sido feitas? Por acaso, enfim, desde há um ano, uma preocupação muito grande com estas iniciativas e fizemos um comunicado, evidentemente vale o que vale, não é? Em conjunto com outras associações, também não governamentais, que connosco se juntaram nesta enfim, luta para que se acabe isto, não é? Este ano temos em curso, enfim, estamos a desenvolver uma petição. Pronto, ou seja, para lhe dizer que de facto é uma preocupação que temos e pensamos levar isto mais longe, em conjunto com as associações que também nos apoiam nesta luta contra os balões. Outra coisa que temos em vistas é tentar incluir, portanto, a não utilização de balões nos critérios das ecoescolas. Por exemplo, que sabemos que há muitas que, apesar de serem ecoescolas, portanto, não estão devidamente sensibilizadas para os impactos negativos das largadas de balões que fazem e, portanto, gostaríamos que isso também fosse um critério que fosse inserido, portanto, nos critérios que existem para que as ecoescolas o possam ser.
E, portanto, em relação aos balões, é mais ou menos isto que nós temos em vistas. Não, a largada e... Falam com o outro, ok. A questão é saber qual é realmente o problema dos balões, é quando não está com espera e depois começam em qualquer lado e servem de alimento. Se for dentro de um ambiente, como estou a ver na casa, etc., dentro de uma festinha de miúdos com balões... Sim, em princípio, esses balões não vão para o ambiente. No fundo, o que nós estamos a falar aqui, que também ficou claro na apresentação da Paula, é de facto, há muitas coisas que nós considerávamos relativamente inocentes, seja um balão, uma pasta de dentes branqueadora, um produto esfoliante de papel, tem alguns problemas escondidos que se calhar muito de nós não nos apercebíamos. E, de facto, a utilização diária por muitas pessoas destes pequenos, enfim, destes pequenos objetos ou destas pequenas partículas de plástico acabam por criar este problema que à escala global é sério. Mas tínhamos aqui uma senhora que já estava à espera para falar. Duas perguntas. A primeira era para o moderador da mesa. Para mim. Sim. Eu já vi algumas sessões destas dos dias C que eram organizadas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é a primeira vez que parece-me que não é organizado pela mesma entidade. E eu não sei quem é que organizou e gostava de saber, e também gostava de saber quem é o moderador da mesa. Muito bem. Pronto. Por outro lado, o tema é limpar o oceano e reduzir o lixo. Eu compreendo, de facto, que nós temos que limpar como limpamos a casa, vamos apanhar o lixo, pôr num cantinho. Eu gostaria de ter ouvido falar das bactérias, dos fungos, saber quais são os prós e os contras. Já sabemos aqui que eles existem. Por exemplo, ouvi falar um bocadinho daquelas experiências que há de cidades sustentáveis sem resíduos, como parece que há uma no Japão, que eu não sei nada, só sei que existem, e no fundo um bocadinho de educação, quer dizer, saber o que é que nós podemos fazer, porque apanhar o lixo é fácil, ou seja, o que é que está a ser feito pelo mundo. Na segunda parte, parece-me que a Extroplase é uma empresa com fins lucrativos, penso eu, não sei. Mas eu fiquei, depois de ouvir a apresentação, eu fiquei cheia de vontade de comprar coisas de plástico. Durável para sempre. Quer dizer, não é um plástico que se degrada rapidamente, é um plástico, como disse, muito durável. Quer dizer... acho que devíamos ter falado... É um plástico reciclável, reciclado, não é? É uma reutilização. É uma reutilização. Está bem, mas estamos a utilizar o nosso lixo. A ideia, quer dizer, do meu ponto de vista, nós temos é que aprender a não usar materiais que dão cabo do planeta. E pronto, no fundo acaba por ser um bocadinho o que eu estaria mais à espera, teria outras expectativas, mas gostava de saber quem é que organiza as sessões do dia C e quem é o nosso moderador. Muito bem, então só explicar muito rapidamente, não é a primeira vez que temos este formato das conversas C, já há algum tempo até esta data, não sei especificar muito bem quando, mas depois podemos dar essa informação. As conversas decorrem em torno dos Objetivos para o Crescimento Sustentável da ONU. Essa tem sido a temática das nossas últimas conversas e este é um exemplo. Mas tem aqui a diretora executiva da Ciência Viva, a professora Ana Noronha, o Gonçalo Praça, que pertence também à equipa da Ciência Viva. É a Ciência Viva que organiza estas sessões e eles terão com certeza todo o prazer de lhe explicar qual é que é a motivação que está por trás destas sessões. Eu faço parte da equipa do Pavilhão do Conhecimento e da Ciência Viva, não sou especialista em lixo marinho, o meu nome é Leonel Alegre, trabalho nesta casa e estou aqui com muito prazer só a moderar. A professora Ana Noronha tem o microfone porque quer acrescentar também qualquer coisa, não?
Não, era só referir que nós tivemos nesse ano um ciclo especial de conversas do Dia C dedicado à ética para as ciências da vida, porque se celebrava o aniversário, os 30 anos do Conselho Nacional, e foi uma parceria que tivemos muito gosto em fazer. E, aliás, logo nesse próprio ano também fizemos uma sobre ética de ambiente, integrado na ética para as ciências da vida. Mas o Dia C é uma iniciativa Ciência Viva, eventualmente com outros parceiros. A comunidade científica é sempre nossa parceira e procuramos trazer também algumas empresas para se perceber onde é que a ciência está a ser aplicada, porque são também, é também trabalho, não é? São postos de trabalho. E, por outro lado, também eu acho, isto é a intervenção institucional, agora entra a parte pessoal. É muito difícil ver nos livros dos plásticos. Os plásticos, há imensa gente a trabalhar no plástico, nós usamos imensas coisas do plástico, é preciso perceber qual é o uso que lhes damos e que isso não se torne um problema, como é que o reciclamos, mas se calhar até as pessoas da mesa poderão falar melhor. Professora Paula, queria comentar também. Eu queria comentar, agradeço o seu comentário, de qualquer modo. Eu queria que ficasse aqui claro que eu não defendo a remoção do lixo marinho como uma solução. Muito pelo contrário. Essa é a última, enfim, é o último recurso. Já lá está, temos que o remover. Mas a solução está na prevenção. A solução está em consumirmos cada vez menos. A solução está em deixarmos a nossa conveniência de utilização do plástico. E aí está uma grande dificuldade. Principalmente porque o plástico, pelas suas propriedades, tornou-se um material absolutamente imprescindível em algumas aplicações que necessariamente serão feitas de plástico. Por exemplo, é um material muito importante, por exemplo, ao nível hospitalar. Portanto, são coisas que não estamos aqui a destruir a utilidade, não é? O plástico é realmente muito, muito útil. O que não é útil e que nós eventualmente podemos talvez reduzir é o plástico que é descartável. O plástico está na nossa mão num minuto e no minuto seguinte está no lixo. Esse é que é o principal problema. O principal problema não são as mesas de plástico, nem os postes, nem as cadeiras. O principal problema é as embalagens, são os sacos de plástico, são os cotonetes, são essas coisas todas que nós usamos 1 minuto, 2 minutos e está no lixo. Portanto, aí é que devemos atuar no sentido de ou não utilizar ou utilizar cada vez menos, porque existem alternativas. Para muitos casos existem já alternativas, só que ou são um pouco mais caras, não é? Portanto as pessoas não estão dispostas a gastar mais, ou é mais difícil de nós nos adaptarmos, digamos. Estamos tão habituados, muitos de nós utilizamos já sem pensar, é um gesto automático, não é? E de facto acho que temos que pensar um pouco mais ao nível de não consumir, portanto, de fazer um consumo o mais sustentável possível. A remoção é boa, as campanhas de limpeza de praia são muito boas, retiram muito lixo das praias, mas não são a solução. São boas para passar informação, para sensibilizar as pessoas para o problema que existe, porque ele está ali bem visível, mas não são a solução. Eu queria que ficasse claro que eu não defendo as limpezas de praia nem a remoção como uma solução, mas acho extremamente útil que, uma vez que ele existe no ambiente, que possa ser retirado, que possa ser removido e que possa ser também incorporado e reutilizado e dar-lhe uma outra vida. Portanto, que é o caso, agora estava aqui um bocadinho a fazer aqui o papel das tropelares, mas pronto, desde que ele possa ser incorporado noutros materiais, reutilizado, eu acho que é uma vantagem, porque ele já existe lá, nós não estamos a fazer nada novo. O problema existe, não é? Ele já lá está, quer dizer, podíamos pensar, então, não vai para aterro, vai para ser incinerado. É uma outra solução, a incineração é outra solução, valorização energética, não é? É uma solução. No entanto, a incineração também tem, enfim, muitos problemas de poluição atmosférica, não é? De produtos até cancerígenos, enfim, muito tóxicos. E, portanto, penso que, enfim, neste balanço, estamos aqui a tentar fazer penso que a reciclagem e a reutilização será talvez uma boa solução para, no fim, termos um resíduo zero. Que, no fundo, é isso que nos interessa, é que não produzir resíduos e acabar com o plástico nos aterros.
Aquilo que está a dizer é que a remoção do plástico dos oceanos por si só não é uma solução se continuarmos a deitar plástico para lá. Não, mas é que a questão é mas essa. ele terá que ser retirado de alguma forma ou não? Não sei se vamos a tempo, ele poderá estar já tão desfeito que se calhar não se consegue retirar, não sei. Aquilo que percebemos é que ele já está em micropartículas, sim, está em micropartículas. Que são invisíveis muitas vezes e essa possivelmente já nem é recuperável, não é? Sim, dificilmente. Muito difícil. Teríamos que utilizar redes muito finas para retirar toda essa quantidade de plástico. Essas redes acabariam também por retirar do oceano muitos animais, claro, do plâncton, e portanto é esse impacto também ao nível ecológico nos ecossistemas oceânicos, é também de considerar. Portanto, não se pode chegar lá e retirar, porque aquilo no fundo já é um pequeno ecossistema. Já há muitos animais que lá vivem, não é? Que procuram refúgio, etc. Portanto, não é? É um ecossistema artificial, mas existe. E portanto, nós ao removermos isso também estamos a remover uma quantidade de biomassa apreciável dos oceanos e, portanto, também temos que ter isso em conta. Mas há pouco, quando me estava a preparar para vir para aqui, estava-me a lembrar de uma outra situação, enfim, que nós vivemos, quando se começou a falar, numa determinada altura, do buraco do ozono. Falou-se, não sei há quantos anos foi, já não consigo precisar, eu era adolescente na altura, falou-se muito do buraco do ozono, da problemática do buraco do ozono, e a verdade é que, passado pouco tempo, todos deixámos de utilizar os nossos desodorizantes com os compostos fluorados ou clorados e nunca mais ninguém ouviu, já não sou falar tanto da questão do buraco do ozono. Com esta problemática dos plásticos, que eu acho que também é recente, em termos de opinião pública, é relativamente recente, esta questão de, quando começámos a ver estas imagens na internet há alguns anos, das aves marinhas com os estômagos cheios de tampas ou de outras... O que é que foi feito em termos de legislação, efetivamente? O que é que já foi feito, o que é que está a ser feito para tentar combater este problema? Legislação. Temos o caso dos sacos de plástico, por exemplo, não é? Bom, a legislação principal que é a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, que é uma diretiva europeia transposta para a lei portuguesa e que tem vários descritores, portanto, ela tem por objetivo garantir o bom estado ecológico dos oceanos e tem vários descritores. E um deles é o lixo marinho. Pela primeira vez aparece uma peça legislativa que contempla o lixo marinho e os seus impactos sobre os organismos, inclusivamente os microplásticos. Portanto, essa, digamos que é a peça mais compreensiva que temos. E depois temos realmente esta taxa que foi imposta aos sacos de plástico, portanto, que é uma medida também que, de algum modo, contribuiu para reduzir muito a utilização. Penso que todos nós temos essa consciência, vemos, não é? Nós próprios também já levamos e vemos no supermercado que já ninguém tira as mancheias de sacos como antigamente se via, para pôr o lixo. Ou para outras utilizações e, portanto, eu penso que foi uma medida bem sucedida. Mas, de resto, não temos mais nada. Não temos nada. Há muita coisa a fazer ainda. Eu acho que temos ali uma pergunta. Não sei se sou eu agora. Sim, vamos rapidamente. Sim. Boa noite. Tem sido um prazer. Eu tinha duas questões para cada uma das oradoras. Nas referências que fez ao lixo, que é, digamos, que circula livremente pelos oceanos, através dos giros, talvez não tenha feito tanto uma referência a algo que eu encontrei um dia que fazia uma pequena pesquisa na internet para uma colaboração com o DEGAS da Câmara Municipal de Almada, que hoje em dia tem outro nome, é um Departamento de Ecologia da Câmara, e fiquei espantado com a existência de uma fissura, digamos, um vale no prolongamento do estuário do Tejo, que é, digamos, um vazador de lixo a uma profundidade considerável. E pergunto-lhe se aquilo será, digamos, o retrato da negligência que nós, portugueses e principalmente habitantes da metrópole de Lisboa, se é um espelho da nossa irresponsabilidade. Porque eu penso que também seria importante pensar-se em ações como aconteceu aqui, não é? Nós vermos efetivamente o que é no ciclo anual o varrer, as ondas varrem o mar e trazem aos areais de Portugal aquilo que nós lançamos ou que as águas e as chuvas depositam no mar, porque, de facto, é tão eficiente esses 5 milhões que se investem para limpar os areais, que nós, quando ciclicamente regressamos à praia, pensamos, bem, nós estamos a comportar-nos bem, porque os areais estão relativamente limpos, só que não sabemos como é que eles estavam um mês antes da época balnear começar. E penso que seria talvez importante que este tipo de imagem chegasse de uma forma mais incisiva a todos nós, para percebermos o que são os areais no final do inverno e o que é a realidade subaquática, que não é aquilo que boia, que nos vai dar às margens, mas sim aquilo que já está quase definitivamente a petrificar-se no fundo do oceano. Acho que isso era importante para nós percebermos que, se calhar, temos que ir para além da nossa atitude de selecionar o lixo
nos ecopontos. Relativamente a si, de facto, como dizia uma senhora, o vosso objetivo é também um objetivo de lucro. É um trabalho meritório e muito interessante. A questão que me surgiu é, sabemos como há populações desfavorecidas que vivem da recolha de lixo em vários países, em várias situações. Eu tenho uma experiência da realidade social em Setúbal, concretamente, onde há bastantes sem-abrigos e pessoas que vivem num estado miserável, e de repente fiz uma articulação. Porquê é que vocês não partilham os vossos lucros com quem apanha esse lixo? Porquê é que não se criam ações com estas associações, integrando estas faixas marginalizadas e empobrecidas do tecido social, e eles são pagos pela quantidade de lixo que recolhem, e então ganham uma dinâmica social na própria cidade, naquela, digamos, com campanhas que vão para a Península de Setúbal, Troia, etc. E seria uma forma interessante, de repente, vocês não receberem de mão beijada algo que vos é entregue por meritórias associações, mas a vossa filosofia ir um pouco mais além em termos de uma intervenção social. Mas então, Sandra, queres... Posso já. É assim, nós, enquanto empresa, não é? Estamos a falar de uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, mas privada. Como é óbvio, o intuito é dar lucro. Não é? Nós temos um processo realmente de reciclagem, um processo produtivo muito pesado, e o facto de estarmos a reciclar um material complicado, neste caso, pelo mix que tem, houve realmente uma necessidade de investimentos muito grande. Mas queria deixar também aqui o alerta que nós pagamos também pelo material. Okay? Ou seja, nós temos vários clientes, estamos aqui a falar, por exemplo, da Sociedade de Ponte Verde, que realmente acaba por ser o principal cliente, mas nós recepcionamos materiais oriundos de outras proveniências e pagamos, valorizamos esse material. Okay? Ou seja, temos que o vender depois no produto final, ou seja, a margem tem que existir para conseguir realmente fazer face aos custos do processamento, mas muitos destes plásticos que nos chegam são valorizados. Okay? E temos trabalhado até com particulares, inclusivamente, que nos fazem chegar estes plásticos. Em termos de parceria, de associativismo que possa vir a existir, a Estruplaz tem todo o interesse também em fazer parte destas associações e destas parcerias, na vertente também social, e nunca fechámos a porta. Portanto, estamos totalmente abertos e disponíveis também. Fica a ideia. E em relação aos fundos, e em especial neste caso do Tejo, não é? Do fundo do Sim, de Tejo. facto existe um vale submerso, não é? Portanto, que enfim, frente à foz do Rio Tejo e outro também no Sado, não é? E de facto é curioso porque, por exemplo, eu quando mostrei aquele slide dos peixes que comeram plástico, esse trabalho fez parte de um estudo em que também vimos o lixo marinho que era recolhido nas redes em vários pontos da costa portuguesa. E alguns desses lances foram feitos precisamente na boca do estuário. E foi precisamente aí que recolhemos a maior parte do lixo, face aos outros locais que também foram examinados na altura. E, portanto, é de facto um local de acumulação de lixo. Sabemos hoje, como eu disse também no início da minha apresentação, que 80% do lixo é proveniente das atividades desenvolvidas em terra e que grande parte dele é escoado pelos rios. E, portanto, não é só aquele que flutua, que eventualmente é aquele que nós melhor vemos, mas também tudo o resto. Portanto, não é de estranhar que depois, ou na sequência do fluxo de água doce, ou até mesmo, enfim, por correntes que existem depois, enfim, turbulências que existem na boca do estuário, que se possam depositar nesse canhão, não é? Que depois também tem o seu declive e, portanto, as coisas vão rolando e vão-se acumulando no fundo. Não é de estranhar que haja aí uma grande quantidade de lixo. Mas temos fotografias, não? Tem fotografias desses? Não tenho, porque isto são lances de pesca. Partilhávamos à meteria, com a sua autorização, e partilhávamos no Facebook, mas não temos. Não, só tenho aquelas do banco do Gorrins. Com as redes. Vamos, porque estamos mesmo no final, enfim, mais uma última pergunta. Já estava aqui primeiro esta senhora, eu peço desculpa. Mas então vá, duas perguntas deste muito rápidas e vou pedir duas respostas muito rápidas. Podes fazer então a pergunta, por favor? Sim. Boa noite. Eu acho que, não sei se alguém esteve aqui presente no primeiro dia C deste ano, que foi sobre a participação ativa do utente, foi relacionado com o cuidar na saúde
E uma das empresas que esteve presente neste dia C foi a Patient Innovation, que, para quem não conhece, é uma comunidade de doentes, cuidadores e colaboradores, que não tem nada a ver com o assunto, mas que querem ajudar o doente, que apresentam vários projetos para melhorar o dia-a-dia e o cotidiano de cada doente. E um dos projetos que eles apresentaram foi uma mão robótica feita de plástico impressa numa impressora 3D. Soube há pouco tempo que um grupo de cuidadores juntou-se e que vai usar algum tipo de lixo oceânico, ou seja, neste parte do lixo marinho, vai tentar usar isso como se fossem os tinteiros das impressoras 3D e vai utilizar esse plástico derretido e feito pelo processo que a doutora Sandra Castro esteve a explicar, e que vai tentar usar, em vez do plástico tradicional, que é aquele novo que nunca foi usado e que vai ser continuando a ser produzido, é uma questão de sustentabilidade e vai ser reutilizável. Acho que foi um projeto que eu adorei de ver. O próprio projeto de ser impresso em plástico já é bom, quanto mais ainda reutilizar o plástico já não é preciso. E queria acrescentar que as empresas, em termos legislativos, queria acrescentar que as empresas que geram o plástico não deviam apenas colocar o símbolo do ecoponto amarelo bem pequenino e bem escondido nas embalagens, deviam promover a sua reciclagem, estando assim responsáveis pela reciclagem deste próprio plástico. Acho que devia haver mais regras contra isso do que propriamente ter apenas um iconezinho a dizer ecoponto amarelo. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, pela excelente dica. Depois, no final, podemos fazer as conclusões. Vamos ouvir só... Sim. Para a Sandra Castro e outra para a Paula Sobral. Para a Sandra tem a ver com o tempo de vida útil do material que vocês produzem, porque foi aqui referido que era material durável, mas em termos de anos, quanto tempo depois é que é preciso substituir aquilo que vocês produzem? Em termos de anos de existência, a Estropaz existe desde o ano 2000, portanto, a nossa prova viva são 17 anos. Okay. E temos obra desde essa altura que continua impecável. Nós temos um estudo feito pela Universidade do Minho, em termos de especificação técnica do material, e eles chegam-nos a apontar 50 ou mais anos. Ok, obrigada. A duração do plástico? Reciclado. Reciclado, Perfil, sim. A tal madeira plástica, termos, não é? Sim, da madeira plástica enquanto produto já. Enquanto produto em boas condições. Exatamente. Eu gostava de perguntar-te à Paula, eu antes de ir para esta sessão estive a ver o site da Associação Portuguesa de Lixo Marinho e fiquei muito curiosa relativamente à parceria portuguesa para o lixo marinho. Porque, pelo que eu percebi, qualquer pessoa ou organização se podem comprometer com a redução do lixo marinho. O que eu gostava de perceber é se nesta parceria tem alguma ferramenta, quer para orientar as pessoas sobre como podem reduzir a produção ou a utilização de plástico, e as organizações também, e se têm métricas depois para avaliar se quem se comprometeu de facto a reduzir a utilização de plástico foi bem sucedido ou não. Bom, obrigada pela sua pergunta. Eu, ainda bem que fala nisso, a parceria realmente é um objetivo da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, é juntar esforços, portanto, ser uma plataforma agregadora de vontades, e, portanto, a parceria, a carta de compromisso da parceria, portanto, surge nesse contexto. Portanto, é uma parceria totalmente voluntária, quer para cidadãos, quer para empresas e instituições. É uma parceria que está em construção, portanto, ela não existe ainda. Portanto, dependendo das pessoas que se comprometerem, a nossa ideia é avaliar se os setores que nós pensamos que são importantes nesta problemática, desde a administração central, regional, local, aos portos, as entidades gestoras de resíduos, a academia, as ONGs, enfim, vários setores da sociedade que nós consideramos importantes, se estão bem representados já nesse compromisso. E a partir daí, então, sim, convocar uma reunião para fazer uma comissão técnica que possa fazer um acompanhamento de algum, e que também sugira medidas, porque de facto, como se viu bem aqui, não existe uma solução, não é? Existirão várias, eventualmente, ou nenhuma. Ou um conjunto delas, não é? Portanto, isto são tudo coisas ainda em progresso, coisas que estamos a pensar, mas que é nosso objetivo, evidentemente, de vir a desenvolver, claro que sim. Obrigada. Queria só acrescentar duas informações muito rápidas relativamente à questão da legislação e do papel da legislação. A Comissão Europeia tem um plano de ação para a economia circular e em novembro vai sair um novo documento, não sei se é um plano de ação, se é uma estratégia, especificamente sobre os plásticos. Relativamente à questão da camada de ozono, o problema da camada de ozono não está completamente resolvido, mas foi muito fácil de legislar sobre o assunto, porque as fontes do problema estavam muito bem identificadas e a substituição por outros materiais foi muito fácil de fazer. Claro. E nesses casos é muito mais fácil de resolver.
Obrigada. Muito obrigado pela chega e pela informação. Eu acho que nós vamos ter que terminar, porque, enfim, terminamos com 10 minutos de atraso, começámos também com 10 minutos de atraso. Queria só dizer-vos que no átrio do Pavilhão de Conhecimento há uma pequena exposição chamada Um Oceano Sem Plástico, que fala justamente sobre esta problemática. Foi produzida pelo Aquário Nacional da Dinamarca e pela ONG Plastic Change. Está no pavilhão até dia 15 de agosto. Se ainda não a viram, regressem. Até fim de junho. Julho, pronto, peço desculpa pela incorreção, mas podem sempre voltar para ver, a exposição é gratuita. Queria vos dizer também que vamos de férias agora, regressamos só em setembro, no dia 28 de setembro, para mais um dia C, e o tema não podia ser outro senão a escola e a inovação da escola, o papel do aluno, da família e do professor. Queria agradecer às nossas oradoras, à Paula e à Sandra, e a vocês por terem estado connosco neste final de tarde. Muito obrigado. Obrigada. Boas férias, por causa disso, até setembro. Obrigado.